Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. E aí, Rebeca? Vamos lá, deixa eu chamar o Henrique aqui pra gente começar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vai dando um feedback aí. Tô tentando chamar aqui. Será que eu tô fazendo errado? Tá me ouvindo bem aí? Ah, apareceu aí. Agora sim, peraí. Na base, galera. Agora eu consegui. Vamos lá. E as dúvidas? Olá, Boa noite, tudo Henrique. bem? E aí, tudo ótimo? Peraí só um pouquinho, deixa eu regular esse áudio aqui. Beleza. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo ótimo. E você, tá? Meu som tá bom? Som tá ótimo, som tá ótimo. Pessoal aí, tá Perfeito. tranquilo? Tá bom o áudio? Dá um feedback pra gente aí, pra gente começar a conversar, que esse nosso papo hoje tá recheado, né, Henrique? Tem um bocado de coisa pra gente conversar aqui mesmo. Tá Conta, prometendo, conta pra não mim, tu tá? tá falando. Você tá onde agora, Priscila? Agora eu tô em casa. Não, digo que Quarentena, né? estado, desculpa. Que estado você Estado? tá? Montes Ah, Claros, Minas Gerais, norte de ah, Minas. tá certo. Bom demais. Montes Claros, norte de Minas. É até uma parte da minha trajetória, da primeira vez que eu conheci a low carb, essa questão de morar no interior, isso pesou muito. Mas vamos Entendi, lá, Henrique, entendi. me fala aí um pouquinho de você, o pessoal está entrando aí, o pessoal está curioso para saber, Ah, os, legal. Bom, os meus seguidores eu. estavam ansiosos para essa live, eu também, nossa, muito. Oh, coisa boa, coisa boa. Fico muito feliz Um em poder beijo para ajudar. Jaque, ó. Obrigada, Eu Jaque. adoro, Você tá eu aí? adoro falar assim sobre esses temas assim, porque para mim são temas extremamente interessantes, né? E Não é, assim, depois mudaram que a muito a gente minha vida. conversou um pouco, você me falou a sua trajetória, eu fiquei super impressionada. O pessoal vai adorar conhecer a sua história. Conta aí pra gente um pouquinho, como é que você conheceu a low carb, o que que você Legal, eu fazia conheci eu antes, como é que você comia. certo, certíssimo. Bom, minha trajetória com ciência de uma maneira geral, ela começou muito cedo, né? Eu tinha 8 anos de idade quando eu fui desafiado por uma professora a dar uma aula sobre algum tema que eu gostasse. Eu escolhi insetos para dar aula. E junto com um amigo meu, que a gente dividiu o trabalho, ela pediu 15 minutos de aula, eu dei 45. Então, a gente começou aí o interesse por essa história, né? Quando eu passei para o ensino fundamental, né, na sexta série, eu tive acesso a um grande professor de biologia aqui do meu estado, e a gente construiu um bom relacionamento de amizade, e através da inspiração dele eu fiz biologia como meu primeiro curso na faculdade. Eu não cheguei a me formar, tá? Mas foi um curso que me deu uma base muito boa, principalmente relacionada à questão evolutiva, que é um dos focos hoje meu de trabalho e de pesquisa, né? Então, Sim. eu comecei a ensinar muito cedo, eu comecei a ensinar com 17 anos de idade, né? Comecei a dar aula no colégio, e em 1995 eu fiz uma transição para a indústria de suplementos alimentares. Uma indústria bem tradicionalista, né? No sentido do tipo de dieta que era sugerido. Eu trabalhava com a pirâmide alimentar, vamos dizer assim, né? Os suplementos eram a base de soja sabe, não tinha... Era assim uma coisa bem tradicional mesmo. E nessa época, eu sempre fui um cara muito magro, né? Eu nunca tive excesso de peso, né? Ao contrário da grande maioria das pessoas, infelizmente, hoje. E eu acabei É verdade. usando essa suplementação com a qual eu trabalhava com o foco de ganho de peso, mas sem nenhum tipo de critério na alimentação.
eu comia de tudo. Do McLanche, do palhacinho até o churrasco. Então, eu não estava nem aí, realmente. E eu ganhei peso, só que, infelizmente, eu não ganhei um peso numa composição corporal muito boa. Né? Eu acabei ganhando 20 quilos de peso. Se você me visse de roupa, eu tava legal, tá entendendo? Mas se você me Você visse de era super biquíni, magro, então, antes. sim, eu pesava Você era 60 aquele quilos, eu cara era super bem magro magrinho. que fica comendo de tudo pra engordar e não consegue. Exatamente. Exatamente. O Eu contrário pesava da 60 maioria, de quilos. mim e da maioria da galera aqui, É, meu público. Vocês eu, são os privilegiados pela genética, né, Henrique? eu não diria muito bem privilegiado, sabe, Priscila? Porque, assim, eu pesava 60 Até porque quilos. pode disfarçar muita coisa também, né? Exatamente. Eu acho que Pode a gente disfarçar doenças graves que Uhum. depois, quando vem É, aparecer, a pessoa já está em é. estado crítico, realmente. Na realidade, eu acho que eu acho que as pessoas que são magras, que comem e não engordam, elas são assim meio desprivilegiadas porque elas não percebem que estão se estragando, né? A pessoa que engorda, né, que Verdade. ganha É mais peso, ela difícil de dar percebe. aquele alerta, né? Exatamente. Quando o alerta Só chega, dá o a gente alerta quando já chega. está pipocando uma doença. Pronto. Você falou certo. Só dá alerta quando você já está ou está com esteatose hepática, ou está com diabetes. Graças a Deus eu nunca tive isso, mas eu cheguei a ganhar 20 quilos de peso. Uma parte disso foi massa magra, a outra parte realmente foi gordura. Eu parecia bem de roupa, mas se eu tivesse de sunga, eu não estava me achando bem. Quando foi em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, eu me tornei vegetariano. Fui manipulado pelos mesmos estudos que manipulam a grande quantidade de pessoas hoje. Eu fui manipulado achando que estava fazendo a melhor coisa para mim, mas na realidade não estava. E eu passei 2 anos Sim. com esse tipo de alimentação. Não consegui perder nenhum quilo e, pelo contrário, eu só piorei as minhas condições de saúde. Foi um período que eu adoeci bastante, foi um período que eu gripei bastante, é um período que eu não tinha realmente uma saúde boa, né? Em 2017, eu tomei contato pela primeira vez com a low carb através de um amigo meu do Rio Grande do Norte, o Jonas. Ele postou no Instagram que estava escutando um podcast chamado Tribo Forte. Ele já tinha postado outras Uhum. vezes, eu tinha achado interessante, mas o título desse especificamente me chamou a atenção e aí eu fui escutar. E foi o início de muita coisa na minha vida. Foi o início na low carb, foi o início no mundo dos podcasts, que eu comecei a escutar todo tipo de podcast voltado para isso, eu nunca tinha escutado antes. E aí eu tomei conhecimento do material do Dr. Souto, do material do Polesso, né? E foi aí onde eu comecei a estudar. Isso em Quando eu comecei a estudar, 2017, né? 2017, é relativamente recente, né? Quando eu comecei a estudar, Priscila, aconteceu aquela coisa que você desperta, como se você estivesse realmente saindo da Matrix, né? Você começa a Sim. perceber o quão errado as coisas estão ao seu redor, porque não tem nenhum embasamento científico. Porque uma coisa é você perceber que uma coisa está errada baseado na sua opinião. Não, eu acho que o político tal está errado. Mas quando eu tenho fatos, quando eu tenho algo concreto, né? Eu nunca tinha ouvido falar do ensaio clínico randomizado, eu nunca tinha ouvido falar do estudo epidemiológico, eu não sabia o que era isso. Porque na biologia você não faz ensaios clínicos, você não faz estudo que não seja ensaio clínico randomizado. Principalmente na minha área, que eu gostava muito de biologia celular. Na biologia celular você pegava uma placa de Petri, colocava as células lá dentro. É tudo Tinha um controle controladinho, né, Henrique? era muito fácil de você fazer um ensaio clínico. É Não era diferente de diferente lidar da com nutrição. pessoas. Diferente da nutrição. Então, em 2017, eu comecei a fazer low carb. Fui muito criticado dentro da empresa onde eu trabalhava, porque a filosofia era completamente diferente, né? E isso começou a gerar uma certa dissonância cognitiva na minha cabeça, né? Eu comecei a ficar, de um lado eu tenho que trabalhar para viver, para sobreviver, falando uma coisa, mas acreditando em outra, porque os estudos não suportam isso, né? Por mais que você queira. Então, isso criou uma dissonância. Em 2018, eu passei a fazer cetogênica, né? Em comecinho de E 2018, assim, agora, foi uma evolução essa dúvida, natural. essa migração aí da low carb para cetogênica foi por quê? Porque Quando eu que, assim, comecei geralmente as pessoas migram da low carb para cetogênica porque querem perder mais peso, né? Uhum. É o mais comum. E qual foi o seu Eu já motivo, já tinha. que você não tinha tanto problema com peso? Exato. Não, eu não tinha. Nesse momento eu estava com 20 quilos acima do peso, comecei a low carb e perdi 10 quilos. Né? Então eu saí aí de uma taxa de gordura de quase 30% para 10%, que é o que eu tenho hoje, 10, 12%, que é uma taxa de gordura muito boa para um cara de 45 anos de idade como eu.
Mas assim, esses 10 quilos que sobraram foi realmente de massa magra que eu tinha ganho. Eu passei para a cetogênica porque eu comecei a ver benefícios, eu comecei a estudar sobre esses benefícios. Entendeu? Então a dieta cetogênica é uma dieta que tem muito mais a ver, porque é aquilo que eu te falei, como eu tinha esse background da biologia e estudei muito evolução, eu sempre tive essa ideia de que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa fazer com a gente aquilo que o nosso corpo foi adaptado ao longo de milhares de anos para receber. E a dieta cetogênica é o que mais se encaixa, né, dentro dessa perspectiva. Né? Não é nem tanto uma dieta carnívora, porque nós como seres humanos, a gente vai falar disso mais tarde, nós somos onívoros. Nós temos um viés carnívoro, né? Ou seja, a carne sempre foi a base da nossa alimentação. Foi a desde os primórdios, né? Mas vez por outra a gente beliscava um tubérculo, beliscava uma fruta, isso fez parte do nosso processo evolutivo. Uma fruta, né? quando achava, né? Sim, exato. Então, quando achava, a dificuldade que era para conseguir. Eu sou professora de história, né, Henrique? Então, uma das coisas que mais me apaixonou quando eu conheci em 2016 a low carb foi essa história toda que ela traz, né? A low carb, a cetogênica, de voltar a nossa alimentação para o que era lá nos primórdios e para o que o nosso corpo realmente é programado, né? Exato. E falando em história, um dos livros que me influenciou muito nessa jornada foi A Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz, né? Que é um livro fantástico. Então, que trata justamente disso, dessa questão histórica. Né? Então, o que aconteceu, Priscila, foi que eu migrei da cetogênica da low carb para cetogênica, me senti muito bem, continuei reduzindo gordura, ganhei massa magra, né? Hoje eu peso 72 quilos. Cetose é incrível, né? É fantástico. Você não sente fome, você se sente energizado, você se sente bem, você se sente, sabe? Tem preguiça, né? É um outro nível o teu corpo é como se você estivesse dirigindo um carro e o carro fosse movido a gasolina e você coloca água dentro do carro. O carro não funciona, o carro não pega. Você de repente tira a água, bota a gasolina, aquela gasolina boa mesmo, né? Aquela que custa não sei quantos reais lá no posto da Petrobras. Putz, o carro voa, o teu corpo voa quando você está em cetose. Entendeu? Você se sente melhor, você se sente sem fome, você se sente com mais energia, você tem muito mais gana de fazer as coisas. Né? Então a paixão foi rápida, e daí para eu passar para carnívoro foi só uma questão de experimentação. Né? Foi só uma questão de realmente perceber que o meu corpo eu poderia Você não gostava de verdura? Como é que é o negócio? Nunca tive problema com verdura, sempre gostei de salada, nunca tive problema, gosto muito, ainda gosto, né? Eu gosto de brócolis, gosto de couve-flor, gosto de abacate, mas assim, eu percebi que dentro da dieta carnívora, o meu corpo se adaptou de uma maneira assim excepcional, entendeu? Eu nunca tive problema nem na cetogênica, eu nunca tive sintomas de repente intolerância a glúten, essa coisa toda, eu nunca tive antes. Mas depois que eu passei para carnívoro, que meu corpo subiu de nível, porque é tudo uma questão do nível de funcionamento. É isso que eu falei, é como se você estivesse botando um combustível de alta qualidade. Né? Quando o meu corpo subiu de nível nessa escala, aí, vez por outra, quando você tem assim, você está com os amigos, alguma coisa do tipo, você acaba bebendo uma cerveja, acaba comendo um pão, alguma coisa, aí você percebe como o seu corpo não funcionava otimizado. Porque aí você volta, né? Você tem uma certa regressão. Então, assim, hoje eu sou carnívoro 98% do tempo, porque eu bebo café, que eu gosto. Vez por outra, com a minha namorada, eu bebo vinho, né? E como minha namorada é chefe de cozinha, ela inclusive está presente, oi amor, beijo. Se eu não mandar beijo para ela amanhã... Aí, como ela é chefe de cozinha... Difícil, então, cheio de comidinhas gostosas aí. Verdade. Mas assim, ela segue uma linha cetogênica na vida dela, o que é muito legal. E ela tem uma linha tradicional de produtos e tudo mais, mas ela tem... Mas eu acho que na cetogênica você tem mais como criar a receita, né? Na carnívora ela mais difícil. Na carnívora, assim... Mas eu tô inspirada, eu tô adorando. A carnívora tá me fazendo criar um monte de receitinha. Essa uma semana, porque eu não consigo comer o básico todo dia. Dá para você, porque assim, depois que eu passei da minha dieta tradicional, né, de Macs e outras coisas, para a dieta low carb, eu tive uma diminuição muito grande de colocar prazer na comida.
O prazer, para mim, hoje, ele está relacionado com outras coisas. Ele está relacionado com carinho, com atenção, com amizade, com conversa, com os filhos e tudo mais. Mas a Eu ainda comida, ela me preciso traz... trabalhar isso na minha mente, viu? É claro que Isso a é um comida me processo traz prazer. evolutivo mesmo. Não, mas assim, eu debato muito isso com ela, porque ela é chefe de cozinha, ela trabalha com arte, né? E assim, a comida, ela me traz prazer. Quando eu consigo aliar uma boa comida com prazer, eu tô no céu, entendeu? Mas assim, se me colocarem numa ilha deserta e colocarem lá para mim bife e carvão para eu assar todos os dias, eu nem preciso me procurar, porque eu vou ficar nessa ilha deserta pro resto da vida com tranquilidade. Tá entendendo? O prazer, ele existe. Entendi Mas como ele é que foi funciona para colocado você. no lugar Eu dele. conheço algumas pessoas assim, que comem frango desfiado na água e sal, e tá tudo bem. Não, mas aí também, Eu não também não consigo. exagera, né? também. Eu conheço. Mas aí também é cruel. Mas, É cruel. enfim, né? E tem gente defendendo isso por aí, a gente sabe Não, eu não disso, né? defendo. Tem Eu não gente defendo, defendendo eu que a não gente não defendo isso. pode tornar as comidas hiperpalatáveis, enfim. Mas eu que fui gorda, tá? Já sei como é que é a mente de gordo. Se você não tiver uma coisinha Uhum. gostosa para comer, você não tem aderência à dieta, não. Não, não tem, não tem. Não Não, tem assim, jeito. uma coisa é você não ter prazer na comida. Outra coisa é você ter desprazer na comida. São duas coisas diferentes. Frango desfiado na água com sal Verdade. é desprazer. Uma carne assada com Não um é? pouquinho de sal, É para ela matar pode... a fome, é só para sobreviver mesmo. É, por exemplo, uma maminha, uma fraldinha com um pouquinho de sal assada, não é um prazer como você ter um prato rebuscado e tudo mais. Mas é um sabor básico, mas é gostoso. Tá entendendo? É diferente de você comer uma coisa ruim, uma coisa que não tem paladar, ou que é sem gosto. Não é bem assim também, né? Porque senão aí fica bem ruim. Agora, a galera estava me perguntando muito porque eu falei sobre a clareza mental. Falei aí nos meus stories, conversei com o pessoal sobre isso. Que eu percebi na carnívora, que eu tô há 10 dias na carnívora. E olha que eu já venho de uma trajetória de cetogênica aí há 1 ano. E o pessoal vem me perguntando, mas por que essa clareza mental? Eu falei, vou aproveitar a live com o Henrique, porque ele é uma pessoa que já tem um embasamento teórico muito maior e é estudante de nutrição também, para pedir para ele explicar para a gente por que essa clareza mental, Henrique. Legal. A questão da dieta carnívora e dessa clareza mental, ela vem principalmente por conta do fato da dieta carnívora te permitir uma cetose mais profunda, uma cetose mais constante, né? Porque você praticamente reduz a zero a ingestão de carboidrato quando você está na carnívora. Você vai ter um pouquinho de carboidrato no fígado quando você come, que tem uma boa reserva de glicogênio, né? Um pouquinho de carboidrato no ovo, né? Quando você come. E se você faz uma carnívora sem laticínios, né? Sem o iogurte, ou sem um queijo, ou sem o leite, você tem aí zero carboidrato mesmo, é muito pouco. E pelo fato de você ingerir zero carboidrato, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, toda vida que você come, vamos pegar desde o começo. Toda vida que você come, você tem no seu corpo uma reação àquela comida. São várias reações diferentes que você vai ter. Uma dessas reações é a liberação de insulina pelo pâncreas, certo? O pâncreas libera insulina para que os nutrientes que foram ingeridos possam sair da corrente sanguínea e serem utilizados pelas células, tá? Então, esse direcionamento é feito pela insulina. O carboidrato é o macronutriente que mais libera insulina, que mais estimula a liberação de insulina no nosso corpo. Seguido pela proteína e, por último, a gordura, tá? Ao mesmo tempo em que há a liberação de insulina, há o trabalho de outras rotas metabólicas para poder isso continuar. Então, a insulina ela vai simplesmente colocar a glicose, por exemplo, para dentro da célula, para dentro do músculo, para dentro do fígado. O fígado vai transformar isso em glicogênio ou vai transformar o excesso em gordura, que vai para o tecido adiposo. E a glicose vai lá para o músculo para poder funcionar como combustível, se transformando em glicogênio. Lá dentro do músculo, essa glicose vai ativar a mTOR, que é uma outra rota metabólica, que vai permitir que você ganhe massa magra e tudo mais. Tá? Muito bem. Quando você não come carboidrato, você pensa assim, então eu não vou liberar insulina. Não, você continua liberando insulina, só que você vai liberar uma quantidade bem menor de insulina. E existe um outro hormônio que é liberado
de forma concomitante à insulina por conta da baixa de carboidrato, que é o glucagon. É um hormônio que a gente não fala muito, que ele é o oposto da insulina. Ele é liberado por outras células do pâncreas, tá? E o que ele faz é manter o teu corpo em um estado catabólico. Ele mantém o teu corpo queimando o combustível. Como você não está ingerindo carboidrato, né? Então a sua glicose não vai aumentar no sangue, mas você liberou insulina. Se o corpo não fizer alguma coisa, essa insulina vai colocar a glicose que já estava no sangue para dentro do fígado e você vai ter hipoglicemia. O corpo não pode deixar isso acontecer. Por isso ele libera o glucagon. Então essa relação insulina liberada e glucagon liberada, a relação entre os dois, quanto menor essa relação, ou seja, se você pegar a quantidade de insulina e dividir pela quantidade de glucagon liberada, quanto menor for essa relação, melhor para você. Logo, a combinação de nutrientes que vai liberar uma relação mais adaptada é a combinação proteína mais gordura, que é o que você encontra na carne. Então, essa combinação da proteína mais gordura vai fazer o quê? Vai fazer o teu corpo absorver os nutrientes, mas se manter em cetose. Então, você vai ter uma constância na liberação da cetose. E a cetose ela tem vários benefícios. As cetonas, que são as substâncias liberadas na cetose, são principalmente 3 substâncias. É a acetona, por incrível que pareça, a gente libera acetona no nosso metabolismo, a acetoacetona e o beta-hidroxibutirato, que é o principal. O beta-hidroxibutirato é a principal cetona liberada durante esse metabolismo. E é um combustível de excelência para o cérebro. O cérebro ele dá uma prioridade para utilizar o beta-hidroxibutirato como fonte de combustível, né? Então ele usa até 80% do seu combustível, da sua energia, pode vir do beta-hidroxibutirato. E aí ele vai ter logo uma queima mais limpa, vamos chamar assim. É aquela história do combustível que eu te falei. É uma queima com menos poluentes. Você produz mais energia por grama. 1 grama de beta-hidroxibutirato produz 4,2 calorias. 1 grama de glicose produz 4 calorias. Então, esse 0,2 pode parecer pouco, mas é uma diferença enorme para o cérebro, que já usa bastante energia, né? E o cérebro é um dos nossos órgãos que mais usa energia, né? Cérebro e fígado usam bastante energia. Então, ele vai ter uma queima mais limpa, vai ter uma queima produzindo menos radicais livres, as mitocôndrias vão ficar, entre aspas, mais felizes por estar queimando essa energia, e isso reflete numa clareza mental muito grande, né? E isso acontece... Eu fiquei impressionada, porque eu achei que não ia mudar tanto, já que eu já vinha de cetogênica. Mas mudou demais. Não sei se também porque, como eu faço muita receitinha, direto eu estava saindo da cetose, mas depois que eu comecei a carnívora... É possível sim. Porque eu fico assim, né? Low carb, cetogênica, oscilando. Na prática, assim, a gente que faz low carb, cetogênica e carnívora, nós não temos um apego religioso à dieta, né? Que é uma coisa que é muito comum dos veganos. Eles têm um apego religioso à dieta, ou seja, eles são duros com pessoas que não fazem dieta. Se o cara deixa de ser vegano, ele é criticado. Isso não acontece no meio low carb. E na verdade, ainda tem uma questão ideológica aí, né? De fundo, então é muito complicado da gente... Exatamente. Então, assim, eu não vou me privar, eu não vou me privar de comer um morango se eu estiver com a minha namorada. Eu não vou me privar de comer, de repente, uma pizza que eu tô com a galera. Imagina, eu tô fazendo uma reunião da galera do colégio que eu não vejo há 20 anos. Todo mundo decidiu ir pra pizzaria. Eu vou ser o único que vai pra lá e não vai comer? Não faz sentido. Tá entendendo? Eu já vou preparado, eu já sei que vou ter problema e tudo mais, mas eu vou fazer. Eu faço isso geralmente na casa da minha mãe, porque na casa da minha mãe não dá. Como é que eu vou ficar sem comer na casa da minha mãe? E ela já acha um horror meu estilo alimentar, ela já fica em choque. Quando eu chamo ela para comer aqui, ela já pergunta: é comida normal ou é esses troços que você come? Então, assim, a situação é crítica. Então, aí lá eu faço exceção. Mas tá tranquilo, poxa, eu já perdi 30 quilos. Mas no início eu não fazia, não. No início eu ia pra lá e fazia jejum, ou então levava uma carne para fazer um churrasco. Eu sei como é. É assim, se a sua regra é saudável, a exceção, ela tende a não causar um grande problema. Desde que você não abra exceções todos os dias. Porque tem gente que pensa assim, é só uma vezinha.
Aí é uma vezinha cerveja na segunda, uma vezinha pizza na terça, uma vezinha hambúrguer na quarta. Uma sobremesa na quarta, um pãozinho de sal na quinta. Você está abrindo exceção todo dia. Né? E aí desanda. Henrique, deixa eu te perguntar outra coisa, que o pessoal está muito curioso. Eu abri caixa de pergunta, essa pergunta veio várias vezes, é sobre o funcionamento intestinal na carnívora. Eu não tive problema, porque eu acredito que porque meu intestino já era mais solto e porque eu tô comendo ainda muitos queijos gordos. Eu como muito parmesão, provolone, porque eu gosto de queijo. Então eu coloco nas minhas receitas, que eu sei que pode até impactar um pouquinho o meu emagrecimento, mas eu tô emagrecendo já devagarzinho, só quero pouca coisa. Então eu como. Então talvez a gordura ajude, não sei. Tô aqui supondo aleatoriamente, mas eu não tive problema nenhum. Mas a galera relata o problema. Teve uma pessoa que me procurou e falou que ficou 20 dias na carnívora e desistiu porque o intestino travou 20 dias. Certo. Bom, é importante entender o seguinte. Dentro do conceito normal, tradicional da nutrição, se considera uma periodicidade de evacuação normal se você fizer 3 vezes o número 2 por dia, até uma vez a cada 3 dias. Tá? Então, esse intervalo é considerado normal. Eu não considero normal isso, tá certo? Mas é considerado normal pela literatura da nutrição tradicional. O que é que eu considero normal? Uma vez por dia é o que eu considero normal. Tá? Eu acho que a pessoa deve ir ao banheiro uma vez por dia, mesmo que seja para colocar só um pouquinho para fora. Se tiver comendo. Se não tiver no jejum, óbvio. Se tiver no jejum de reduzir muito dias, o volume. Exato. Exato. Agora, eu vou todos os dias regularmente, mas o volume... Isso a gente tem que entender o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto está relacionado com a formação das fezes. A maior parte das fezes que você coloca para fora são restos de bactéria, seguido por fibras alimentares e, por último, resto que não foi absorvido. Então, se você parar para pensar, quando você vai para a carnívora, você deixa de ingerir uma grande quantidade de vegetais. Se você deixa de ingerir os vegetais, você diminui um dos maiores fatores que vai aumentar o volume das fezes. Então, você vai passar a ter menos fezes para colocar para fora. Porque a absorção de alimentos de origem animal, ela chega a 98%. Tá entendendo? Se você comer então, tem muito menos que sobra, né, para fazer bolo. Se você comer um bife de 100 gramas, vai sobrar 2 gramas. A saciedade, né, Henrique, aumenta, então você come menos. Se você come menos, você tem que fazer menos cocô, né, gente? Não tem jeito. Sim, sim. E assim, por exemplo, um bife de 100 gramas, você vai sobrar desse bife 2 gramas. Quer dizer, é quase nada. 2 gramas é um peso, é menos do que o peso de um comprimido que você toma. Em compensação, uma porção de vegetais de 100 gramas vai sobrar muito mais. Vai sobrar muito mais. Então aqui a gente já derruba aquele mito de que carne apodrece no intestino. Carne não apodrece no intestino. Não dá tempo, porque as nossas células são ávidas pela matéria-prima. O que apodrece, o que apodrece no intestino é fibra, que não é digerido. Vai lá para o intestino grosso para as bactérias fermentarem para apodrecer. Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar clara. O seu volume de fezes vai diminuir. Então, se você ia ao banheiro e fazia aquela obra de arte, essa obra de arte vai diminuir de tamanho, tá? Então, a gente brinca aqui dizendo que você... certo? Vai diminuir de tamanho. Às vezes vai sair tão pouco... Redução de gases também, impressionante, Redução né? de gases. Você não peida na carnívora. Nada, você não peida. Não tem flatulência, não. Não tem flatulência, não. Você não peida, eu tô 10 dias sem peidar, eu tô impressionada. Não, e é maravilhoso, porque mesmo quando peida... Não é? Você não fica constrangido, não passa situações desagradáveis de peidar perto dos outros. Isso eu achei sensacional. Exatamente. Mas por que tem algumas pessoas que travam totalmente? Pronto. Vamos chegar lá. Onde eu ia chegar. Existe um período de adaptação. Claro que existe o período de adaptação. Muitas pessoas soltam o intestino. Tem outras pessoas que prendem o intestino, tá? No meu caso, por exemplo, eu não tive nada, absolutamente nada. Eu continuo indo ao banheiro religiosamente todos os dias, mas diminuiu o volume. Eu também não. Mas para aquelas pessoas que soltam o intestino, é só uma questão de adaptação, uma questão de controle da microbiota que está fazendo alteração. As reações, normalmente, elas são mais pesadas naquelas pessoas que estão mais distantes da dieta carnívora.
Então, se você vem, por exemplo, se você vem com uma dieta tradicional de fast food, por exemplo, padrão ocidental, se você passar direto para carnívoro, você vai sofrer bastante. Porque a adaptação vai acontecer, a tua microbiota vai mudar por completo, e a microbiota ela não quer mudar por si, porque a maior parte está dependendo daquele alimento que você comia antes, né? Então, pode acontecer de desarranjar o teu intestino, assim como pode acontecer de prender. Se desarranjar, normalmente se arranja em uma semana. Com o tempo, é tranquilo se arranjar em uma semana. A minha sugestão é diminuir a taxa de gordura na dieta, tá? Porque a gordura, ela permite que as fezes saiam com mais E hidratar, né, Henrique? Porque hidratar, se você tá com diarreia, hidratar. Hidratar E vai ficar bem. É bom que seca mais rápido também, né? Dá uma desarranjada. Se o objetivo for perder... Se for o contrário, Priscila... Aí esse é a queixa maior, né? Que é a questão... Se for o contrário, primeiro precisa verificar se você está ingerindo a quantidade de gordura adequada, tá certo? Porque a gordura, como eu falei, ela vai influenciar. Então, muitas vezes, a necessidade de você incrementar um pouco, botar de repente um pouco mais de bacon, fazer os alimentos com um pouco mais de manteiga, uma manteiga, um pouco mais de banha. Isso. E, se for o caso, se ainda continuar, você incrementar um pouquinho a suplementação de magnésio, que o magnésio tem essa capacidade de acelerar o movimento intestinal, certo? Então, pode ser também que você não esteja fazendo uma dieta carnívora correta, vamos dizer assim. Porque uma dieta carnívora do focinho à cauda, que é uma dieta carnívora que você come o animal por completo, você tem todos os nutrientes que você precisa sem precisar de suplementação. Mas tem algumas pessoas que, por individualidade... Que não comem algumas partes, tem dificuldade de comer fígado, por exemplo. Exato. Esses dias eu fiz moela mesmo, ficou quase 50% lá na votação. A galera não curte muito, né, essas coisas. Eu até hoje eu não experimentei nenhum pedaço do boi que eu não tenha gostado. Eu também. Boi é tudo de bom, né? Eu acho que, assim, o couro deve ser desagradável. Fora isso, o restante tá tudo de boa. Eu já experimentei o do couro boi. deve ser ruim pra mastigar. Do boi, Priscila, eu já experimentei a língua, né? Experimentei, é uma coisa que eu como, que se come A língua eu regularmente faço sempre aqui em casa, meus filhos amam. Nós temos também aí, o Emanuel tá falando, eu gosto mais da vaca. Emanuel, o boi também tem uma coisa muito interessante, chama testículo, que é gostoso, viu? Vale a pena experimentar. Verdade. A galera fazer recheado fica muito bom. Exatamente. Mas língua, pulmão, que aqui no Nordeste chama bofe, né? Panelada, que seriam os intestinos. A buchada, né? Que é o estômago. Normalmente o estômago mais de caprino ou de ovino. Nós temos também a rabada, é considerado uma víscera, não é? Apesar de ser rabo, né? A rabada é muito bom, gente. Muito bom. Mão de vaca, o osso buco, né? O mocotó, que a gente depois coração também é uma delícia. Coração, né? Ele recheado com bacon fica top. É bom demais, Cérebro também é uma delícia, certo? Cérebro também esse eu nunca experimentei, tá vendo? É muito gostoso. E assim, a grande vantagem no caso do cérebro é que você vai estar ingerindo uma alimentação riquíssima em ácidos graxos essenciais. Porque eu imaginei isso, que nutricionalmente deve ser um pouco, né? Quando você falou, foi o que me veio à mente imediato. Eu imaginei isso, imediatamente eu pensei. É muito bom. Interessante mesmo. Agora, o que você acha que é a maior dificuldade, Henrique, que a galera tem de aderir à dieta carnívora com todas essas vantagens que eu tô percebendo, que você já percebeu e que todo mundo que começa vê essas vantagens, mas às vezes não dá continuidade, não consegue continuar. O que você acha que é o maior problema? Olha, eu penso em principalmente duas coisas, tá? Primeiro, a questão da monotonia dos alimentos. Certo? Mesmo que você coma do focinho à cauda e tudo mais, apesar de pequenas diferenças entre um pedaço e outro do boi, há uma certa universalidade de sabor, uma certa constância, né? Então, praticamente você não tem muitas mudanças de sabores aí. E, infelizmente, foi incutido na nossa cabeça de que nós temos que comer o mais variado possível. Nós temos que ter uma miríade de sabores grande.
né? E assim, isso é uma invenção moderna, tá? É uma invenção moderna. Se a gente voltar lá para o tempo das cavernas, a gente não tinha uma variação muito grande de sabor. A gente tinha o sabor de hoje, aquilo que Isso eu tem um consegui caçar. objetivo comercial por trás muito claro, né, Henrique? 100%. 100% comercial. Né? Vamos Então, vender quer dizer, mais coisas. Quanto mais variado comer, mais coisas diferentes a gente tem para vender. exatamente, exatamente. Então, esse é um dos pontos, que essa seria essa monotonia. Aí vem a questão de você quebrar essa monotonia com alguns temperos que são tranquilos na dieta carnívora, né? E você se acostumar também com esse estilo alimentar. Condimentos, né? Especiarias, de modo geral. Sim, sim. E você se acostumar também, porque, veja bem, quanto mais variado é a sua alimentação, maior risco tem de você exagerar na comida. Tá? Isso é uma questão. Eu vou dar um exemplo bem característico. Você vai para o rodízio de pizza, você come 20 pedaços de pizza salgada, você não aguenta mais nada. Mas quando o garçom passa do seu lado com uma pizza de chocolate, de repente abre um buraco no seu estômago e você aguenta mais uns 5 pedaços de pizza. Exatamente. A semana passada, eu passei a semana toda sem sobremesa, porque eu comecei a jornada carnívora e comecei já ia me desafiar isso antes. Passei a semana toda sem sobremesa. Eu vi uma foto de um sorvete lá do Paulo Knop e fiquei louca para reproduzir. O livro não saiu. Eu fui fazendo uma pesquisa de ingredientes possíveis e fiz uma reprodução. Domingo, eu tomei meio litro de sorvete. E eu tava numa perda franca, assim, né? Sem sabor doce a semana toda, comendo, mesmo com os meus queijinhos e tudo. Mas comendo bem limpo, só carne, queijo e ovo, carne, queijo e ovo, fígado e moela e tal. Fim de semana fui tomar esse sorvete, segunda-feira a balança estacionadinha, né? É isso aí. Não tem jeito, a gente faz uma coisa gostosa, você tende a comer mais, e aí, para quem quer perder peso, não é uma boa. O Emanuel, ele falou da questão de desapegar dos doces, só se for o Henrique para dar dica, Emanuel, porque eu particularmente sou extremamente apegada. Eu estou contando os dias para comer um chocolate 70% cacau, entendeu? No 22º dia, eu acho que até o meu café da manhã, depois do ovinho, vai ter um quadradinho de chocolate 70. Acho que a minha moderação seria só chocolate. O segundo motivo pelo qual eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade com a dieta carnívora é esse, certo? Que é exatamente a questão do sabor doce, que é ausente na dieta carnívora. Você não tem sabor doce em nenhum alimento da dieta carnívora. Talvez, se você tolerar um leitezinho, você tenha um certo sabor doce. Uma nata com creme de leite, que foi o que eu usei, né, no sorvete. Nata com creme de leite, ela fica bem adocicada. Aí eu ainda tive que colocar uma colherzinha mínima de eritritol, usei como se fosse ali um condimento, porque senão também ia ficar com gosto de manteiga, não ia ficar com gosto de sorvete. Mas é o mais próximo, né? Os lácteos, eu acho. Os lácteos são as sobremesas carnívoras, né? A semana passada eu me peguei comendo queijo de sobremesa. Eu comia a comida e ia lá e arrancava uma lasquinha de queijo para comer de sobremesa, porque é o mais próximo, assim, né? Se a gente for pensar, Priscila, por que a gente gosta tanto de doce? O doce ele tem uma conexão evolutiva muito forte na gente, porque o doce ele está associado com o período de maior abundância que a gente enfrentava quando a gente era das cavernas. Porque o doce está associado com o quê? O doce está associado com frutas maduras, né? Se a gente pensar na natureza, o doce está associado com frutas maduras e com mel. E tanto fruta madura quanto mel, você encontrava aonde? No verão ou na primavera. Você não encontrava no outono e no inverno, né? Então, a gente tinha essa possibilidade de comer o doce num período de tempo, que era aquele período em que era, tipo, obrigatório engordar, porque a gente ia emagrecer logo em seguida. Hoje, o problema é que hoje a gente tem doce o ano todo. O problema é que hoje a gente tem doce o ano todo. O ano todo a gente tem doce. É a mesma questão com as frutas, né? Tudo. E assim, a gente saiu das elas eram menos doces e mais escassas. Menos doce, mais escassas e só tinha determinado tipo de fruta onde você vivia. Hoje a gente come abacate de Israel, a gente come kiwi da Nova Zelândia, a gente sabe? Então, quer dizer, mudou todo o ambiente.
E esse Com doce certeza. passou a ser uma constante na nossa vida. E o nosso cérebro, nosso sistema de recompensa, ele não está adaptado para isso. Ele está adaptado para querer mais doce. Né? Então, o doce ele age como uma espécie de droga, realmente. Ele libera. Eu vi até uma live do professor Diego recente, ele falando sobre isso, que ele não come porque ele se sente dependente, né? Exatamente. E aí, eu qual também é o me segredo? sinto, mas eu ainda não estou disposta a fazer esse tratamento, não. Que eu me interno numa clínica para me abster totalmente do doce, porque só assim. É assim. Eu sou muito apaixonada. Como foi que eu fiz? Mas assim, hoje eu uso eritritol, uso bem pouquinho, numa sobremesa ocasional, com um chocolatinho 70, às vezes até mais, 85. Então, pelo menos eu procuro uma opção menos ruim, né? Porque eu sei que o sabor doce sempre vai me manter viciada, mesmo não sendo o açúcar em si, sendo um adoçante. Sim. Eu sei que enquanto eu consumir, eu vou continuar querendo. Mas pelo menos eu tento reduzir os danos. Eu tô aquele dependente que está trabalhando na redução de danos. Tô nesse nível aí, sabe? Eu parei de comer doce em 2018, porque eu sempre tive compulsão por doce. De comer assim, de comer um bolo inteiro, ou boa parte daquele bolo, ou brigadeiro, entendeu? Essas coisas assim sempre me deram... Quando eu era adolescente, eu mamava uma lata de leite condensado facinho. Eu misturava leite condensado com Coca-Cola, por exemplo, e isso para mim era tranquilo. Eu misturava com Toddy. Pois é, como eu não engordava, para mim não fazia diferença, né? Eu achava que estava tudo bem. Quando foi no ano de 2018, final de fevereiro de 2018, eu parei de comer doce. Mas aí, assim, foi uma decisão que eu tomei porque eu estava me sentindo dependente demais. E eu parei 100%. Eu parei doce, parei fruta e parei qualquer tipo de adoçante. Passei 8 meses sem colocar nenhum tipo de sabor doce na boca. E isso me deu segurança de conseguir comer hoje uma pequena quantidade e não ficar compulsivo. Entendeu? Mas assim, eu tive que fazer esse período de resistência. Não, eu acho que eu consigo não ser compulsiva, sabe? Eu compro uma barra de chocolate 70% e consigo comer ela em 4 dias. Então, ela estando na geladeira. Então, eu acho que eu tô bem tranquila quanto a isso. Você já tem um nível de controle muito bom. Porque 4 dias, assim, em outros tempos eu comeria em 4 minutos, né? Então, exatamente. Mudança radical. Mas você acha, Henrique, que a dieta carnívora é segura para todo mundo? Olha, a princípio, sim. Tá certo? A princípio, sim. É claro que se você tem algum problema crônico pré-existente e toma medicamento, é sempre interessante que você esteja em acordo com o seu médico, né? Por quê? Vou pegar aqui um exemplo clássico do diabetes, tá? Se a pessoa tem diabetes e toma, por exemplo, uma metformina, a metformina é um hormônio que aumenta, é um medicamento que aumenta a sensibilidade à insulina, né? Então, se você é diabético e está tomando metformina e você passa para a dieta carnívora e você aumenta a sensibilidade à insulina, você pode ter episódios de hipoglicemia. Então, todos esses ajustes têm que ser feitos pelo profissional que está acompanhando. Então, é importante que isso entre em acordo, né? Então, mas com uma pessoa saudável, sim, que não tem problema nenhum de saúde, você acha perfeitamente seguro? Não tem perfeitamente seguro. A não ser que você tome algum medicamento que precise de um acompanhamento e que vá ter, a dosagem vai ser afetada pela sua dieta. Isso normalmente acontece com diabetes. Às vezes você pode ter regulação de pressão, né? Você, por conta da dieta, e isso aí vai precisar que você diminua o medicamento, até pare de tomar. Mas não é você que fazer os ajustes. Exatamente. Sim, né? Aí é o médico. Mas isso aí é para quem tem problema de saúde. Mas para quem está com a saúde em dia, isso, é seguro. Para quem está tranquilo, é 100% dá para tentar sem medo de ser feliz e ver se dá para curtir, sentir, né? Lógico que eu acho, eu sempre aconselho, muitas pessoas me procuraram, eu sempre aconselho, você está numa dieta tradicional, começa com a low carb, vai para a cetogênica, vai fazendo a caminhada, não entra de cara na carnívora que até a adesão vai ser muito mais difícil, né? Sem dúvida. A fase que você vai passando por adaptação, né? Muito mais difícil. Você sair do arrozão com farofa e batatinha para comer só carne, ovo, o corpo vai sentir muito. E a adaptação outra coisa que é muito... Oi?
a adaptação vai ser mais tranquila, né? Se você fizer essa transição, gradativo. essa caminhada, né? Outra coisa que é muito do senso comum, e até meu cunhado me perguntou isso ontem, se eu tinha feito uma dosada, um exame, né, para dosar o ácido úrico. Uhum. É muito comum quando você fala, tá fazendo uma dieta carnívora, meu Deus, você vai morrer. Até teve alguém aí que falou, que o amigo falou que vai morrer porque tá comendo só carne, né? Uhum. E assim, ontem meu cunhado me perguntou, mas você já viu seu ácido úrico? Como é que vai ser isso? Você tem que olhar, você vai ficar com problema de saúde. Eu falei, não, fica tranquilo. Quando eu comia uma caixa de bombom inteira, um pote de 2 litros de sorvete, eu não fazia exame. Agora que eu tô comendo saudável, vou precisar descabelar por causa disso, em pleno Covid, não. Mas me conta aí, essa questão do ácido úrico, o que você acha? É engraçado isso que você falou, né? Quando a gente comia doce, chocolate, Big Mac, essa coisa toda, ninguém dizia pra gente cuidar do ácido úrico, né? Mas pra ficar fazendo exame toda hora, ninguém fala ver como é que estavam os seus marcadores. É engraçado, né? Mas essa é aquela tradição, aquele pensamento dentro da caixa que ainda existe muito dentro da nutrição, né? Sobre o ácido úrico. O ácido úrico é uma substância que ela, dentro do nosso metabolismo, ela pode ser formada por diversas vias, tá? A via que a pessoa que diz assim, você tem que parar de comer carne quando você come ácido úrico, ou quando você está com ácido úrico alto, é aquela pessoa que só está vendo uma dessas vias, que é a via de degradação das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, né? E uma parte da via de degradação das proteínas. Só que na sociedade ocidental, na nossa sociedade, com o nosso meio de alimentação, essas vias estão extremamente suprimidas e a quantidade maior de ácido úrico é formada pelo excesso de frutose que a gente ingere. O metabolismo da frutose permite o acúmulo de ácido úrico. E essa foi uma atividade, a gente perdeu uns 60 milhões de anos atrás, 14 milhões de anos atrás, a gente perdeu uma enzima que degrada o ácido úrico, que é a uricase. A perda dessa enzima gerou uma possibilidade da gente engordar com frutose. Por isso é que se manteve, certo? No pool evolutivo, no pool gênico. Então, como a gente perdeu essa enzima e a gente come muita frutose o tempo todo, porque na época que a gente perdeu, a gente comia frutose uma época do ano. Então engordava, o resto do ano não tinha mais frutose. Então você não tinha problema. Aí gastava o estoque, né? Exato. Só que agora a gente come frutose o tempo todo. A evolução nunca poderia imaginar que a gente ia viver num mar de frutose. Tá entendendo? O que a gente vive hoje é um mar de frutose. Para onde você se vira, você tem frutose. Nós temos frutose nas frutas, nós temos frutose nos alimentos ultraprocessados, nós temos frutose nos refrigerantes, nós temos frutose nas massas, nós temos frutose em todo canto. Hoje se vende frutose em pó para adoçar. Porque tem baixo índice glicêmico, que se vende como sendo seguro para diabético. Porque não aumenta a glicose. Né? Claro que não aumenta a glicose, é frutose, não é glicose. Mas entenda que é um carboidrato de qualquer forma que vai te dar problema. Então o excesso de frutose é convertido em ácido úrico. E adivinha onde é que não tem frutose? Nos alimentos de origem animal. Né? Não tem frutose. A frutose é exclusiva do reino vegetal. Na carne, no ovo, no queijo, né? Exatamente, não tem frutose aí. Então você não vai ter problema de ácido úrico. Então quer dizer que o problema de ácido úrico não tem nada a ver com carne, o problema é a frutose. Assim como a esteatose hepática, né? Sim, assim como a esteatose hepática. Também não tem nada a ver com gordura. Exatamente. Porque tem esse mito aí de que a esteatose hepática tem que cortar a gordura, né? Exatamente. É claro que se você cortou... Tudo é culpa da frutose. É claro que se você cortou a frutose por completo e o seu problema de gota, por exemplo, você continua tendo problemas de gota, aí você tem que analisar o que é óbvio. Tá? Sim. Mas a tendência é você resolver o problema, como o próprio professor Diego falou, fala na live dele, ele falou na live que ele fez comigo, que ele parou de comer carne e parou automaticamente de ter problemas relacionados com gota. E ele tomava Voltaren, tomava remédio para controlar isso. Né? É verdade. A Ediana falou que quando ela tem vontade de comer doce, há um tempo atrás, ela falou que ela come uma carne. Eu queria saber se passa, porque a minha não passa, não. Mas vamos lá, né? Uma noite dessas aí eu tava louca querendo comer um chocolate. E aí eu fui lá e fiz um ovo com queijo por cima, comi. Fiz 2, comi. Aí eu fui lá, fiz mais 2, comi de novo, eu tava ansiosa.
Aí não terminei o segundo, porque enche muito. Exato. Os outros dois, né, para fechar 4, ainda com queijo por cima. E fiquei pensando, meu Deus, isso não é chocolate. Eu vou escovar o dente e dormir, porque não adianta ficar comendo, porque não vai matar a vontade. Aí ela disse que como nossa, que bom, eu vou ter que fazer esse trabalho mental também. É isso aí. Né? Porque pra mim não rola, não. E o que você acha de... Você faz exame direto? Eu faço check-up uma vez por ano, no máximo. Eu não vejo necessidade de ficar... Porque assim, entenda, eu também não tenho essa necessidade de ficar fazendo exame o tempo todo, porque eu não faço nenhum trabalho de autoexperimentação, né? Sim. Que seria a necessidade. Né? Aí, se eu faço autoexperimentação, a cada 30 dias ou a cada 3 meses eu faria essa avaliação. Mas assim, eu faço uma vez por ano. Eu fiz agora em janeiro. Tá tudo dentro do que eu esperava e do que eu gostaria, né? Que é o quê? Meu colesterol deu alto. Finalmente eu consegui aumentar o meu colesterol. Porque o meu colesterol era ultra também, baixo. né? A galera quer colesterol baixo. Não, meu colesterol era muito baixo. Meu colesterol total, Priscila, pra você ter uma ideia, antes de começar a dieta carnívora, era 140, o total. Eu tinha o meu LDL, que é o colesterol ruim, era 70. Eu cheguei a pesquisar na internet quais são os efeitos de você ter colesterol de menos, pra você ter uma ideia. Porque eu tava preocupado com isso. Eu tava preocupado. Mas isso era porque eu tinha uma dieta extremamente baixa em gordura. E se eu tenho uma dieta baixa em gordura, para que eu vou querer transportar gordura no meu corpo se eu tenho uma dieta baixa em gordura? Então, não há necessidade. E como a gordura não se mistura com água, né? Então a ferramenta de transporte da gordura é dentro das lipoproteínas. No caso, o LDL é o principal transporte das gorduras que saem do fígado para os tecidos. Então, quando eu estou comendo mais gordura, é óbvio, meu LDL vai aumentar. Agora, a questão sobre essa questão do colesterol é que o LDL tem fator protetor contra doenças. Então, por isso eu queria isso. Mas o restante dos exames estão todos dentro dos parâmetros. É isso que eu queria dizer mesmo. É justamente essa questão que as pessoas têm uma impressão de que o colesterol alto é ruim, mas não é bem assim, né? Nada, mas é um assunto mais extenso do que... isso merece uma live específica. Só para tratar desse assunto, né? É verdade. Não é bem assim, né? Ter um colesterol alto. Um deles é bom. Eu fiz uma live com a doutora Ana Lúcia, nutricionista que mora em Portugal, e está gravada no meu IGTV. Foram, na realidade, então ótimo, pessoal. Foram 2 horas de live, só sobre assunto de colesterol. Pois é, quem tiver dúvida sobre isso, corre lá, já assiste essa live. Eu já tenho, né? Já li sobre isso, já tenho ideia do que se trata, mas vou dar uma assistida também, porque conhecimento é sempre bom, né? Tem um bocado de coisa legal lá que a gente conversou. Pois é. A Márcia tá falando que é para escovar o dente que a vontade passa. Ô, Márcia, só se eu arrancar os dentes de tanto escovar, a vontade não passa, não. Melhora, ameniza, toma água, tal, beleza. Agora, vou ser sincera com vocês, gente. Quando dá vontade, é controle mental mesmo. Essas técnicas, escova dente, bebe água, bebe chá, bebe. É controle mental, é você saber que você não vai comer e acabou. Como diz minha mãe, vontade é coisa que dá e passa. Exatamente. Não é ela que te controla. Mas dizer que passa, pra mim não passa, não. Mas eu queria saber também sua opinião, Henrique, sobre jejum. Só que a gente já tá com o tempo... Vamos encerrar essa No live. final, a gente encerra essa e começa de novo, que aí a gente já começa falando sobre jejum, beleza? Perfeito, combinadíssimo. O pessoal volta e a gente volta também. Isso aí, o pessoal volta, a gente encerra essa e começa de novo falando sobre jejum, que é um tema que tá todo mundo curioso. Perfeito, combinado.